Fala aí galera, tudo bem? Como vocês podem ver, o título do vídeo dessa vez vai ser um vídeo um pouco diferente. Foi um vídeo que vocês pediram um pouco, que eu achei bem interessante de fazer, que é explicar um pouco o vocabulário assim, né, do Legends of Runeterra e jogos de carta no geral, né? Na verdade, todos esses temas que eu vou falar são muito mais uma questão de jogo de carta no geral, não exclusivo necessariamente pro Runeterra, tá? Algumas não aplicam para outros jogos, tipo Hearthstone, mas várias aplicam para tudo, tá? Eu vou explicar cada palavra e vou explicar mais ou menos o que é, dar uns exemplos e vou falar de todas as palavras que eu pensei. Se tiver alguma palavra que eu não tenha falado no vídeo que vocês queiram saber, deixe nos comentários que eu posso fazer outras edições desse vídeo para poder explicar outras coisas e assim em diante, beleza? Bom, galera, o primeiro termo que eu acho que a galera sempre me pergunta bastante, que eu acho bem pertinente, porque realmente é muito claro, é a curva de mana, ou então curvar. O que significa curva de mana, né? Uma coisa muito comum quando a gente vai montar baralhos, montar os decks, ver um deck, é a gente analisar esse gráfico aqui. O que é esse gráfico? Esse gráfico aqui é qual é o custo, quantas cartas de cada custo você tem no seu baralho, certo? Então, por exemplo, esse baralho aqui, ele usa um pouquinho custo 0, usa algumas cartas custo 2, e isso daqui faz uma curva, certo? É como se fosse um gráfico isso aqui, de mais ou menos quais cartas vai jogar em qual turno idealmente, entendeu? Então, quando eu falo de curva de mana, a ideia é que você esteja... A curva de mana boa de um deck é que ele consiga começar alto e ir abaixando, ou então alguma coisa mais assim, sabe? Historicamente, depende, claro, do deck que você for jogar, depende do arquétipo dele, essa é uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco. O seu deck pode ter uma curva de mana mais baixa, que significa que ele vai ter um pico maior, vai começar mais alto e vai abaixando, ou ele pode ser um deck control, que ele tem que ter um pouco mais balanceado, ou então tem um pico mais pro final, entende? É muito uma ideia de uma curva mesmo da mana, desse gráfico aqui, de conseguir gastar suas cartas numa curva boa, e a curva de mana significa isso, tipo, quantas cartas você tem de cada custo em relação a como você vai realmente aparecer no jogo, certo? Bom, o próximo termo que é diretamente ligado com esse é a curvar, né? Eu falo várias vezes, eu vou curvar aqui. O que é curvar? Curvar é quando você joga pela curva de mana. Significa que você faz turno 1, bicho custa 1, turno 2, bicho custa 2, ou até um bicho custa, ou 2, bicho custa 1. A ideia de curvar é muito você conseguir andar na curva de mana de forma boa, de que você consiga usar a sua mana de forma eficiente e não perca muitos turnos, né? No Magic, no Hearthstone, esse termo é mais importante porque você perde a mana que você não usa no turno, né? Você não vira as manas, você deixou de usar. No Legends of Runeterra você tem spell mana, então nem sempre quando você não gasta sua mana no turno, você perde para sempre. Mas a ideia de curva é essa, de você conseguir andar pela curva de mana sendo o mais eficiente possível, certo? Outro termo agora que eu vou explicar é o dos arquétipos, assim, dos baralhos, né? Que eu faço com o deck agro, o deck control, o deck mid-range. O que é isso? Eu acho que isso é um tópico, até eu posso fazer um outro vídeo, se vocês interessarem, porque é um tópico mais profundo. Mas a ideia é que o que significa agro? A ideia de você ser o agro da partida é que toda partida, independente de quais decks sejam, uma pessoa vai estar representando o papel de jogador agressivo, que isso significa que ele vai estar tentando ganhar o jogo antes que o oponente dele consiga resolver a estratégia dele, ou ele vai ser o control, que ele vai estar jogando para não perder. Ele vai estar jogando para enrolar o jogo o mais tempo possível para ele conseguir executar a estratégia dele e ganhar o jogo. Isso são papéis que vão alternando ao longo da partida. É claro que geralmente, por exemplo, quando eu estou jogando, por exemplo, de Draven e Teemo mais agressivo, né, Burn, eu sou agressivo e provavelmente se o cara tiver de Anivia Warmother, ele vai ser o control. Mas tem várias vezes que esse papel vai se alternando, certo? Tem certas coisas que você pode identificar que vão te ajudar a ser o agro ou ser o control. Eu acho que é mais fácil eu entrar mais em detalhe nisso num outro vídeo que eu vou falar só disso, porque é um assunto muito extensivo. Tem um dos artigos mais importantes do Magic, que é de 98 ou 99, eu não me lembro, que é o Who is the Beatdown, que é falando basicamente isso, de você conseguir identificar o que é seu agro, o que é seu control, e identificar o que é essa coisa. É uma das maiores skills de qualquer jogo de carta, é você conseguir identificar qual é o seu papel naquele jogo e o que você tem que fazer. Mas para dar o resumo aqui, porque eu estou fazendo uma parada mais resumida de o que é cada palavra, agro é o deck agro
é um deck que está jogando para ganhar o mais rápido possível e geralmente usa cartas de custo mais baixo para conseguir ganhar o jogo mais rápido, certo? É um deck geralmente que não tem muita carta custo alto, usa um monte de bicho, usa a carta que dá dano no cara direto, coisas assim, tá? Um deck control é o deck que joga para não perder. Geralmente ele usa muita remoção, ganho de vida, compra de carta, ele joga pelo valor, né? Ele tá ali jogando o jogo, esperando que quando chegue mais pro fim do jogo, caso ele consiga sobreviver, as cartas dele são melhores do que a do seu oponente. Então ele consegue ganhar o jogo depois se ele conseguir enrolar. Então ele joga para não perder, certo? O mid-range é um deck que ele consegue exercer os dois papéis. Mid-range, muita gente eu acho que tem essa dúvida, né? Mas mid-range é um deck tanto que ele consegue se comportar com mais facilidade de seu agro numa partida contra um deck mais controle e como controle contra uma partida de um deck mais agressivo, certo? Sempre ele se adapta, ele tem cartas que permitem ele se adaptar. O que isso significa? Por exemplo, você conseguir usar cartas como, por exemplo, remoção, uma carta que é muito fácil você conseguir usar, tanto para dar na cara do cara ou dar num bicho. São cartas que permitem você tomar esse rumo, te ajudam muito. Por exemplo, tem algumas cartas que você não tem outra opção. Essa carta aqui é uma carta de controle, a Ruína. Ela destrói todas as unidades. O deck midrange provavelmente não vai usar ela, mas, por exemplo, um deck midrange pode usar várias outras cartas que são de custo, que consigam permitir ela fazer, tanto usar contra decks agros, caso ela precise do seu controle, contra decks controls, caso ela precise do seu agro. Por exemplo, esse Shock de Static também é outro exemplo bom, que ele consegue usar para os dois lados. Então, são cartas que permitem você... são decks que usam cartas que permitem você trocar muito fácil de papel baseado na partida que você está enfrentando. Então, decks mid-range são os que conseguem se comportar das duas maneiras, certo? E isso aplica muito do próximo negócio que eu falo várias vezes nos vídeos, ser proativo ou ser reativo. Ser proativo é a ideia de você estar jogando pra ganhar. Eu tô fazendo coisas que o cara tá respondendo porque eu quero ganhar o jogo, sabe? Você ser reativo é a outra opção, que é você falar, vou esperar pra ver o que o cara vai fazer pra conseguir responder, essa é a minha forma de ganhar o jogo. Você saber se você tem que ser proativo ou reativo na partida é uma grande skill, né? Tipo, vale mais a pena o quê? Eu matar esse bicho dele ou eu fazer o meu e fazer ele responder? É muito dependendo de várias questões, né? Saber quais cartas o seu oponente usa e coisas assim, mas essas duas palavras são muito isso. Tipo, você saber o seu papel, tipo, elas conversam muito com ser agro e ser control, né? Bom, a próxima palavra é pressionar, né? Várias vezes que eu falo, pressionar é mais parecido com ser... proativo, né? Você tá pressionando o cara, tipo, a gente vai botar pressão, vai fazer bicho, tipo, ficar fazendo bicho pro cara se sentir pressionado a ter que fazer as escolhas, você tem que se mexer, porque se você não bota pressão, se você não bota bicho, se você não bota urgência, né, dele ter que se mexer, porque senão ele vai perder, ele não tem necessidade de responder, ele tem mais tempo se ele tem mais tempo, ele consegue ter opções melhores para responder suas cartas. Então, isso que é pressionar. Pressionar é você conseguir colocar o cara numa pressão de ter que fazer escolhas, botar ele numa situação que ele precisa fazer alguma coisa, senão ele tá perdendo, sabe? O status quo ali do que você tá no jogo é que ele vai perder se ele não fizer nada. Status quo é a situação do jeito que tá, se continuar, vai acontecer tal coisa, né? A próxima palavra... Remoção eu falo muito, acho que é bem intuitivo. Remoção são cartas que você consegue tirar bicho, né? Remoção é tipo, mata o bicho, dá 2 de dano, dá 3 de dano. Remoção é sempre coisas que tiram bichos. No caso do Magic ou do Magic só, você consegue tirar artefato, encantamento, mas no caso do Lance de Terra é só remoção de bicho, seja dando dano, seja matando o bicho direto, coisas assim. Várias vezes a gente fala, tipo, um bicho pode ser uma remoção, caso ele entre, mate um bicho, coisa assim. Então, por exemplo, eu várias vezes falo, bicho com desafiador é remoção porque ele pode puxar um bicho, então ele é uma remoção, certo? Bom, outra carta que eu falo sempre, Combat Trick, que a galera não sabe muito. Combat Trick são cartas que você usa no meio do combate, que são truques para o seu bicho conseguir sobreviver, matar o bicho do cara. Um exemplo é tipo lado a lado, cartas que tem súbito, né, que dão mais ataque, mais resistência para os seus bichos, são Combat Tricks, que ajudam muito a conseguir... no Legend of Terra é melhor, no Magic também existe, mas é um pouco pior, mas o Combat Trick é isso, você conseguir no meio do combate usar uma carta que vai mudar o resultado, tipo, você tá batendo com 2/2, o cara bloqueia com 3/3, ele tá ganhando, aí você usa uma carta que dá mais 2/2, e aí trocou completamente, né, ele que tá perdendo o bicho, você continua com o seu, então é isso que é Combat Trick, são cartas que você consegue usar no meio do combate.
Outra que eu falo sempre, que talvez seja bem intuitiva, é trocar, né? Várias vezes você tá trocando o seu bicho com o bicho do cara, você bate com 3-3, o cara bate com 3-3, trocou. Tá ali, é isso. Trocar é você conseguir trocar recursos de igual para igual, sem problema nenhum. E aí tem o 2x1, que eu falo sempre também, que são cartas que você consegue usar para poder usar mais de uma carta do cara por uma carta sua. Ou o inverso, né? O cara usa uma carta para tirar duas suas, que sempre é ruim. Por exemplo, uma carta que assim, normalmente é 2x1. A ruína, se o cara tiver 2, 3 bichos, você usa uma carta e tirou várias dele, 2x1, ou então até mais. Ou então o próprio back-to-back, né, que eu tinha comentado. Várias vezes, se você conseguir dar em 2 bichos seu, ele é um combat trick e um 2x1, porque ele pode trocar ali 2 bichos só por essa carta. Ou então isso aqui é um ótimo exemplo. O cara tem um bicho com 3 de vida, um bicho com 2 de vida e você dá um de dano next. Você matou 2 bichos por uma carta só e ainda fez ali o negocinho. Então, tipo, 2x1 é sempre essa ideia de você estar conseguindo ganhar valor, né? E aí a gente vai pra próxima, que é valor mesmo. Valor que eu falo muito é contra as partidas que, geralmente, contra Mirror de Match Control, né? Matchups que são dependentes do valor. O que é valor? Você conseguir fazendo todas as suas cartas, o seu oponente também tendo tempo de fazer o que ele fizer, suas cartas são melhores do que a seu oponente. Você vai comprar mais cartas, você vai conseguir jogar mais cartas. Por exemplo, essa carta aqui tem muito valor, porque ela custa 7, 4, 4, que é um status ruim, mas ela ganha um herói que é muito grande, assim. Então, tipo, são bichos que conseguem tanto valor, certo? Que eles dão muita vantagem pra você. Tormento. Tormento é uma carta mais de fim de jogo, não é muito de valor, mas é uma carta que você, numa matchup de valor, você consegue fazer depois como o seu endgame, né? Mas pra chegar até lá, você vai comprar muitas cartas. Por exemplo, essa aqui. Essa aqui você compra 3 cartas e reduz o custo delas em 1. Essa carta, se você usa, você paga 8, não mudou nada na mesa, 0. A mesa continua a mesma coisa, você gastou 8 manas. Essa é uma carta total de valor, que você está comprando cartas para conseguir usar seu valor para conseguir ganhar o jogo. Porque essencialmente quando você está fazendo bicho, está dando remoção, você só está gastando coisa para conseguir ativamente ganhar o jogo. Essas cartas que têm valor são cartas que vão te dar mais recursos para você conseguir lidar com as coisas do cara, né? A próxima termo assim, que eu falo bastante é Semana Efficient. O que é Semana Efficient? No Runeterra, como eu falei, por conta de ter Spell Mana é um pouco diferente. Mas a ideia de Semana Efficient é você sempre estar conseguindo usar toda a sua mana. Ou então você nunca tá perdendo mana, né? É muita parada que eu tava falando de curvar, né? Semana Efficient conversa muito com curvar, que você não vai estar perdendo mana ao longo do processo. Se você deixar ali 3 Spell Mana, não tem problema. Mas se você estiver gastando 3 Spell Mana e 3 mana normal e passa o turno, você vai estar perdendo 3 manas. Às vezes compensa, mas a ideia é que geralmente, por conta do recurso do jogo ser limitado, assim, você ganha uma mana no turno 1, 2 mana no turno 2, é melhor que você use o máximo de recurso possível para você conseguir tirar o máximo de valor e conseguir ganhar o jogo, certo? Bom, outra é tipo combo. Combo é uma coisa que vocês devem escutar em todo lugar, mas a ideia de combo é literalmente isso. Tipo, quando você junta duas coisas e dá um resultado melhor. Por exemplo, se você 1 mais 1 não dá 2 e dá 3, entendeu? O que seria isso, né? Porque falando assim parece muito estranho. Mas, por exemplo, um combo muito comum que a gente tem nesse deck aqui é quando você dá Ledros e você dá Atrocidade no Ledros. Atrocidade, você mata um aliado seu para dar dano no cara. Mas o Ledros volta para sua mão. Esse é um combo porque é um combo de 2 cartas que o Ledros, quando entra, reduz a vida do cara pela metade. Então, se ele tiver 18, ele já vai para 9 e o Atrocidade mata o cara. Combo é isso, quando você consegue juntar 2 cartas e fazem uma coisa melhor do que elas sozinhas fariam, entendeu? Tipo, Ledros sozinha faria uma coisa, Atrocidade sozinha faz outra coisa, e eles são bons, mas não são muito bons. Quando você junta os dois, eles têm um resultado melhor, certo? Combo, bem simples, acho que você já até imagina o que é. Backup, que eu falo várias vezes, nesse deck aqui, no caso, não aplica tanto, mas, por exemplo, backup é muito, por exemplo, eu vou fazer essa spell aqui, vou fazer sei lá, vou fazer disparo místico aqui no bicho dele, e caso ele tenha alguma coisa, eu tenho negação para não deixar ele proteger o bicho dele. Então, negação é uma carta muito de backup, né? Você conseguir dar negação numa mágica, você faz uma coisa pensando, se ele fizer tal coisa, eu tenho de backup ou negação. Ou então, por exemplo, se ele for fazer essa carta daqui, né? Que é muito comum no deck de Carintinha, né? O cara faz esse bicho com esse bicho. Você vira e fala, eu vou dar o Ilofionia no bicho dele, né? Você vai voltar o bicho para a mão para não deixar resolver, mas eu ainda tenho o negação de backup, porque se ele der a negação dele, eu consigo dar a minha. Então, backup é sempre uma ideia de você ter o que botar no lugar. Isso não só com magias, mas, por exemplo, eu vou fazer Karim, mas eu tenho de backup o Rekindler, porque se ele matar,
ele não vai conseguir tirar tudo. Então, tipo, eu faço um herói e aí eu posso ter o reacendedor de backup, porque caso ele faça alguma coisa, eu tenho isso aqui pra conseguir voltar na partida, né? Resposta. O que é resposta? Resposta é sempre, tipo, independente do que ele fizer, várias vezes eu falo, independente do que ele fizer, eu tenho resposta. Tanto quando você tem negação na mão pra anular uma magia dele, ou então, caso ele tenha um bicho, você já tem a remoção, isso é sempre uma resposta, né? Você conseguir dar remoção é uma resposta pro bicho dele. E resolver é a questão de você conseguir fazer a mágica, né? Ela resolver completamente. Tipo, vou dar uma magia, mas eu não sei se ele tem negação, ou então se ele vai ter alguma coisa pra poder buffar o bicho dele que foge da minha remoção. Resolver é tipo, eu vou fazer isso aqui, se resolver eu vou fazer não sei o que, senão eu preciso fazer alguma coisa, entende? Resolver é se a mágica conseguir ser feita do jeito que você está esperando, do melhor jeito possível. É claro que você deve se planejar, né? Mas a ideia eu vou fazer isso. Se resolver, eu faço tal coisa. Se não, eu faço isso. Então, tipo, eu vou fazer o disparo místico no Zed. Se resolver e matar o Zed, tranquilo, eu vou fazer isso aqui. Mas se não resolver, eu tenho isso aqui, de backup e coisa assim, entendeu? Esse é um glossário assim que eu fiz de agora dos que vieram na minha cabeça, mas eu posso ter esquecido algumas coisas. Então, eu espero que se tiver alguma coisa que eu não comentei, se vocês querem saber de outras coisas, de termos, etc., deixem nos comentários que eu vou ler e aí eu falo pra vocês num próximo vídeo. Tá bom, galera? Valeu, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aí, deem like, se inscrevam. É nóis.